Pois é, professor, mais um problema que certamente vamos acabar acompanhando dessa nova situação entre a guerra provocada pela Rússia na Ucrânia e justamente a população na Europa. A Europa, ela pode aí recuar, professor, em relação às sanções aplicadas à Rússia, justamente com a proximidade do inverno europeu? Elias, talvez seja exatamente isso que o presidente Vladimir Putin esteja contando. Diante a emergência humanitária e econômica, talvez os governos abandonem, vendo aí uma oportunidade de chamar a Rússia a uma outra tática de negociação que não apenas o embargo econômico. Por outro lado, o que a gente vê agora, pelo menos nas últimas semanas, que nada mais é a continuação de tudo que vem acontecendo desde fevereiro, é uma unidade bastante forte dos governos europeus para condenar a conduta da Rússia e, inclusive, lançar alternativas para reduzir a dependência do petróleo e do gás russo, dentre outras, lançando novos gasodutos, por exemplo, ligando a França à Espanha, permitindo, então, que o gás liquefeito seja importado dos Estados Unidos e do Oriente Médio e, assim, distribuído para o resto da Europa e, de alguma forma, compensar essa perda futura na Rússia, né, do petróleo e do gás que viria da Rússia. Pois é, professor, justamente então Vladimir Putin pode realmente vir a usar o gás como forma de conseguir aí conquistar seus objetivos? Por enquanto, ele insiste mandando mensagem, né, através das empresas de que existe ali um compromisso significativo que precisa ser honrado, ou seja, se pagarem pelo petróleo e o gás em moeda russa, ele não vai interromper. Qualquer medida de segurança das instalações é prioridade, como esse caso agora, né, de alguma recomposição antes que o clima fique mais grave, né, o inverno pesado, para no futuro o fluxo estar garantido. Porém, pode ser apenas uma retórica e, de fato, já houve no passado fechamento da torneira quando a situação ficou mais tensa e é possível que repita, sim, se houver uma situação na Ucrânia a justificar a maior presença ocidental a levar essa retaliação russa. E, professor, a Europa como todo, alguns países foram mais prejudicados aí com essas limitações do gás russo. Podemos falar que a Europa como um todo, mas 100% do gás fornecido para os países dos Balcãs, a ex-Iugoslávia, mais Romênia, além dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia, nós temos países significativos como a Alemanha, que dependem até 49% da atividade industrial e das casas desse gás russo. A França, que está mais distante, também é dependente 22%. Isso significa, como a Europa está interligada, por mais que alguns países sofram corte do abastecimento, a energia elétrica sobe em todos os outros. O desabastecimento chega primeiro em um, mas pode afetar todos os outros simplesmente pela falta de capacidade econômica de pagar pelo produto. Mas, professor, a economia russa também não ficaria aí prejudicada com a não exportação desse gás? Pois é certamente algo a se calcular. A não vender o gás, por exemplo, o não usar um oleoduto e gasoduto novo ali no Nord Stream 2, a Rússia perdeu um investimento. Quando ela deixa de vender, ela deixa de receber o pagamento. Porém, pela inflação, pela especulação dos preços, a Rússia tem conseguido compensar, vendendo menos, mas o que vende pelo um valor maior, que gerando inclusive até mais receitas do que no passado. E, professor, para a gente concluir essa conversa, para a gente poder aí terminar hoje o assunto internacional, quais problemas econômicos a medida ela pode trazer para o mundo e, claro, para a gente aqui do outro lado do continente? A gente já estava percebendo o mercado se ajustando às instabilidades e à guerra da Ucrânia, ao problema de fornecimento de milho, trigo e baixando esses preços, até o próprio petróleo e o gás haviam reduzido. Porém, a instabilidade do que pode acontecer, novas frentes de embate na Ucrânia e mesmo a interrupção em pleno momento de tentativa de retomada da atividade econômica pode levar a essa especulação
inflação e temos aí uma paralisação geral, né, uma depressão, já que os sinais da China também não são muito bons, e até um surto inflacionário semelhante ao que a gente viveu na primeira metade deste ano. Pois é, professor, não é fácil. Como a gente sempre fala aqui no Diversa em Rede, um problema que começa lá do outro lado do mundo gera impacto, claro, socialmente para todas as nações. A gente espera que realmente aí nos próximos dias, quem sabe não vamos trazer aqui notícias positivas, embora o cenário não seja muito bem esse, como o senhor já disse para a gente aqui no Diversa em Rede algumas vezes. Professor, muito obrigado, uma excelente noite.